Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves e desta vez vamos continuar com o Gonçalo Elias a passear pelas terras do norte. Quem nos tem acompanhado nestas últimas conversas deve pensar que esta viagem é interminável, porque já estamos a falar de aves de lá de cima do norte. Há uma série de conversas. Gonçalo, conta-nos lá como é que foi isto e há quanto tempo andavas em viagem, que é para nós não termos ideia que tu foste e que nunca mais voltaste. Eu cheguei à Suécia há 2 dias. Portanto, eu cheguei no dia 2 e nós ainda vamos no dia 3. Portanto, estamos no segundo dia. Embora já tivesse saído de Portugal há alguns dias, só que eu assim que lá cheguei, lá mesmo ao norte, aquilo foi só faturar espécies. Para aí no segundo dia Isto faturei para aí umas 9. rendeu muita espécie nova, não foi? Sim, mas tem calma que depois da Suécia ainda vou a outros países, né? Portanto, ainda vou à Dinamarca, e a outros países europeus, portanto, ainda vão aparecer mais espécies novas nesta viagem antes de eu regressar a Portugal. Mas não, agora não vai haver spoilers, portanto, isso ficará para as próximas conversas. Agora, o que eu posso dizer é que, e já referiste na conversa anterior, algumas das espécies que eu fui vendo nesta viagem ocorrem em Portugal, ainda que seja, algumas ocorrem regularmente, outras ocorrem acidentalmente e outras não ocorrem de todo, mas apesar de não ocorrerem cá, eu achei que fazia sentido falarmos sobre elas também, porque é uma oportunidade de ficarmos a conhecer um bocadinho melhor espécies que são espécies europeias e que são raramente faladas, e portanto, olha, para alguém que porventura vá ver aves a outros países europeus, fica já aqui com alguma informação acerca desses passaritos. Que é o caso do chapim-montês. É o caso do chapim-montês, que é a ave de que nós vamos falar hoje, que é mais uma espécie que não ocorre em Portugal, não ocorre na Península Ibérica sequer, nem é só em Portugal, não ocorre na Península Ibérica, é uma ave do centro e do norte da Europa, e que eu observei pela primeira vez no sítio onde eu me encontrava e que já falei nas conversas anteriores, que é em Abisko, um parque nacional no extremo norte da Suécia. Ora, isto é uma espécie que eu também nunca vi e, como é óbvio, para me preparar para esta conversa, tive a estudar umas coisitas sobre a espécie. E fiquei todo baralhado, porque fiquei a olhar para a espécie e a ver uma coisa a que chamam grupo montanos e uma coisa a que chamam grupo songaros. O que é que se passa aqui? Bom, é assim, esta espécie, portanto, o chapim-montês, é uma ave. Vamos primeiro, antes de explicar a taxonomia, dado que estamos a falar de uma espécie que não ocorre em Portugal, vamos só primeiro explicar de que ave se trata. É um chapim de pequenas dimensões, portanto, tem 12 centímetros. 12 centímetros é mais ou menos o tamanho do chapim azul, mas as cores não têm nada a ver com os de chapim azul, são umas cores assim, mais vagamente parecidas talvez ao chapim carvoeiro, que tem o barrete preto, tem um babete preto muito pequenino, por baixo é assim de um branco sujo a puxar para o bege, e por cima o corpo e as asas são assim castanhas acinzentadas. Portanto, são as cores desta ave: preto, branco, castanho e assim, um branco não muito branco. Ora, este chapim é uma ave do centro e do norte da Europa, como eu disse, e que também se distribui pela Ásia fora até ao extremo oriente da Rússia, até à península de Kamchatka. Portanto, apanha praticamente todos os países europeus, exceto a Península Ibérica, porque ele depois no leste da Europa desce um bocadinho mais. Ele vai ao norte de Itália e depois desce até aos Balcãs, inclusive até à Grécia. Portanto, ele está praticamente em toda a Europa, exceto na Península Ibérica e na Irlanda. Também não há na Irlanda, embora haja a Inglaterra. E depois, então, há no resto da Europa, há pela Ásia fora, por toda a Rússia, até ao norte da China, Mongólia, Cazaquistão, Japão e Coreia do Norte e mais alguns países vizinhos destes que eu referi. Portanto, é uma área de distribuição vasta. Ora, isto é uma ave residente, é uma ave que não faz migrações de relevo. E como acontece frequentemente com estas aves que têm uma distribuição muito vasta e não fazem migrações, e nós sabemos que quando vamos desde aqui até ao Extremo Oriente, há diversos tipos de obstáculos pelo meio, como cadeias montanhosas, etc., e as populações, de certa maneira, estão um bocado isoladas umas das outras, ainda que possam estar geograficamente próximas, quando elas não se mexem,
é como se estivessem isoladas. E isso fez com que fosse havendo evoluções separadas, e por isso não surpreende que este chapim tenha 14 subespécies diferentes. Estas 14 subespécies, que são muitas, é um reflexo então desta diversidade resultante de ser uma ave com uma área geográfica muito vasta e com poucos movimentos. E então, dentro destas 14 subespécies, elas são agrupadas, isto de acordo com a classificação do eBird, elas são agrupadas em subconjuntos, vamos chamar-lhe assim, que eles chamam há o grupo Montanos e depois há o grupo Songaros. O Songaros é um conjunto de algumas subespécies, que me parece, porque eu vejo aqui, são 3, que ocorrem essencialmente na China e no Quirguistão e no Cazaquistão, essencialmente, e que se distinguem por ter umas cores um bocado diferentes, acima de tudo. Portanto, normalmente as diferenças nestas espécies que foram desenvolvendo subespécies diferentes, nestas aves residentes, as diferenças mais visíveis são ao nível da morfologia, das cores da plumagem, e eles de facto têm uns tons, das ilustrações que eu vi, estes da China têm umas tonalidades um bocadinho mais quentes. Mas mesmo os outros do grupo Montanos, que é o que está na Europa e na parte norte da Rússia, também têm alguma variabilidade. Por exemplo, os kamchatkensis, que são da Península de Kamchatka, esses já são todos branquinhos por cima, portanto, em vez de serem castanhos. Portanto, há uma data de variabilidade entre as várias subespécies, e este grupo Montanos e grupo, como é que era o outro? Songar, não é? Songaros. Isso reflete, isso é apenas uma classificação do eBird, não é uma classificação necessariamente geral, mas é o que isto significa. Mas sim, há uma data de subespécies e a identificação das mesmas pode não ser fáceis, mas elas, a não ser pela distribuição, efetivamente, elas são um bocadinho diferentes. Portanto, e tu viste este na Finlândia, na Noruega? Na Suécia. Suécia, onde é que andavas? Suécia? Sim, no Parque Nacional de Abisko, como eu referi, que fica no extremo norte da Suécia. Foi na minha viagem de Interrail de 1989. Mas a subespécie que ocorre na Suécia não é o Paros montanos. É outra que eu até vou confirmar aqui qual é que é, porque nem sei de cor, porque elas são tantas. Mas, espera aí. Eu espero. Nem tenho a certeza, mas eu penso que as subespécies, portanto, há uma nas Ilhas Britânicas, há outras na Europa Ocidental e na Alemanha, depois há uns na Polónia, na Suíça, na Áustria. Aliás, esta espécie foi descrita originalmente na Suíça, depois há outra subespécie que vai aos Balcãs e há um que deve ser este, que é o Borealis, exato. O Borealis, que significa boreal, do norte, o Poecilia montanus borealis é o que ocorre na Fino-Escandinávia. Fino-Escandinávia é uma palavra composta que designa o conjunto de Finlândia mais Escandinávia, já que a Finlândia tecnicamente não faz parte da Escandinávia. Isto é uma confusão que às vezes existe. A Escandinávia é a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, e quando queremos incluir a Finlândia dizemos Fino-Escandinávia. Em inglês é Fennoscandia. E então na Fennoscandia, dizem eles aqui, ocorre o Poecilia montanus borealis. Foi este que eu vi então nesta viagem à Suécia. Esta espécie, o chapim montês, é muito parecido, mas mesmo muito parecido com outro que há na Europa Central. Este sim ocorre no norte de Espanha, que é o chapim palustre, que é o Poecilia palustris. Eles são muito semelhantes e podem ser difíceis de distinguir, a não ser pelas vocalizações, mas eles no inverno muitas vezes não vocalizam, e por pequenas diferenças ao nível da plumagem. Mas eu, neste caso, consegui chegar à identificação indo pela distribuição. É um aspecto que eu já referi noutros casos. Quando há espécies parecidas, a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para os mapas de distribuição para ver quais é que ocorrem lá e à partida conseguimos excluir as que não ocorrem. Ora, o chapim palustre não sobe a Escandinávia, ele ocorre só no extremo sul da Suécia, mas depois não vai às regiões mais a norte. E, portanto, lá no extremo norte da Suécia, onde eu me encontrava, ocorre o chapim montês e não ocorre o chapim palustre. E quando eu vejo um chapim com um barrete preto e com um babetezinho muito pequenino no queixo,
eu percebi pela distribuição que naquele sítio tinha que ser o chapim montês, porque não havia o palustre. É uma espécie que aparentemente lá pela Suécia e pela Europa, um bocado afora, pelo menos metade de França para cima, até é relativamente abundante. Sim, é razoavelmente abundante e por isso não está ameaçado. E efetivamente, até quando olhamos para o mapa, por exemplo, que vem no segundo Atlas Europeu, o mapa da abundância, nós verificamos que, embora eles desçam até aos Alpes e ao sul de França e ao norte de Itália, as zonas de maior abundância, portanto, eles em França não são muito abundantes, eles são mais abundantes no norte da Europa. Embora depois haja ali um núcleo nos Alpes, porque eles também podem ocorrer em florestas de montanha, há um núcleo nos Alpes em que eles são bastante abundantes, mas de resto na Europa Central tem uma abundância moderada. E depois quando vamos para o norte da Europa, lá para a Fina ou Escandinávia, já são outra vez muito numerosos. Já agora gostava de referir também que eu disse há pouco que ocorriam em Inglaterra, eles ocorrem em Inglaterra, sim, mas têm estado a diminuir e a diminuir de forma acentuada. Portanto, no caso das populações inglesas, a diminuição tem sido bastante acentuada. Pensa-se que devido às alterações de habitat, à destruição das florestas, à expansão urbana e à intensificação da agricultura e, inclusivamente, eu também li, isto vem referido no Birds of the World, que a competição com o chapim azul terá provocado uma redução desta espécie. Porquê? Porque foram colocadas muitas caixas ninho, que hoje em dia são muito populares, e aparentemente o chapim azul tem mais sucesso na ocupação destas e, portanto, em termos de competição, leva a melhor e isso terá contribuído para o chapim montês diminuir na Inglaterra. Além disso, os pica-paus malhados é uma espécie de que eu também já falei anteriormente, até fiz um webinário e eu falei que eles podem predar chapins em caixas ninho. E os pica-paus malhados têm estado a aumentar consideravelmente em Inglaterra. E portanto, ou seja, a competição com o chapim azul e o aumento dos pica-paus malhados que são predadores são um dos fatores que estão apontados como podendo ter contribuído para o declínio do chapim montês em Inglaterra. No entanto, no resto da Europa não parece estar a haver um declínio tão acentuado. Portanto, talvez por isso a espécie continua a não estar ameaçada. Portanto, poderá também haver aqui outros fatores específicos de Inglaterra ou do Reino Unido que estejam a provocar isso. Mas, enfim, às vezes há variações. Não, mas de qualquer forma é assim, o gráfico de tendência a nível europeu é um gráfico de diminuição. O que diz... É que olhando para o mapa do comparativo do EBBA2, de facto nota-se ali não só uma ocorrência, digamos, de uma diminuição da área, inclusive, portanto, da ocupação da espécie, não é? Portanto, da ocorrência da espécie em Inglaterra, mas ali França também tem uma série daquelas características que Sim, representam. no oeste de França também e na Ucrânia Sim, também e na Ucrânia também. e E depois ali pontualmente noutros na países. zona do Báltico, mais para baixo, Grécia, não sei o quê, há para aí uns mixes, não é? Aí Umas coisas. parece ter havido uma expansão. É. Agora repara, no resto da Europa Central está tudo cinzento, o que significa que a distribuição não se alterou. Agora, nós não nos podemos esquecer que mapas de distribuição e mapas de comparação de distribuição não significam necessariamente estabilidade populacional, porque a espécie pode estar a diminuir em termos de efetivo populacional, mas continuar a ocupar a mesma área, simplesmente a densidade diminui. O gráfico da tendência da população a nível europeu, portanto, que é compilado pelo European Bird Census Council, que é quem junta aos programas de monitorização a nível europeu, dá uma tendência descendente bastante continuada desde 1980. E, portanto, a queda acumulada a nível europeu desde 1980 é de 70%. Agora, não quer dizer que a queda seja igual em todo lado. Pode haver países em que diminuiu mais e países em que diminuiu menos. A tendência é negativa. Agora, o que também se sabe é que
a nível global, ele está como não ameaçado. No entanto, a nível europeu ele também está como não ameaçado, mas se considerarmos só a União Europeia, porque também há uma avaliação só para a União Europeia, ele está como quase ameaçado, está NT. Talvez porque nos países da União Europeia está a diminuir um bocadinho mais do que na Europa como um todo. E no Reino Unido em concreto já está na lista vermelha, porque no Reino Unido a diminuição foi mais acentuada. Portanto, a sensação que eu tenho, embora não tenha tido acesso aos dados mais detalhados por país, a sensação que eu tenho é que há países em que a diminuição está a ser mais expressiva e esses parecem ser os países mais a oeste, como é o caso de Reino Unido e de França. Talvez por causa das alterações identificou-se alguma causa específica para este declínio? Pronto, o que está referido no caso do Reino Unido é a perda de habitat devido à desflorestação, a intensificação da agricultura e a expansão urbana. Porquê? Porque este chapim precisa de florestas um bocado úmidas, o tipo de bosques que eles apreciam têm estado a ficar muito fragmentados e degradados. E com a remoção de madeira morta limita a oportunidade de nidificação, porque os chapins, de uma forma geral, nidificam em cavidades e, portanto, eles apreciam árvores. Pelo que eu li, eles abrem mesmo essas cavidades, mas precisam de madeira morta, não são sim, ou propriamente seja, pica-paus, sim, não é? sim, eventualmente, quer dizer, não creio que eles consigam escavar uma cavidade do início, podem eventualmente optar, quer dizer, por exemplo, a descrição que existe é que os casais começam a prospectar diferentes sítios potenciais antes de começarem a escavar. Portanto, eles vão escavar madeira que esteja meio apodrecida, mas eu imagino que não estejam a começar a escavar de raiz, digo eu. Ou seja, eventualmente vem ali um buraquinho que se calhar tem bom aspecto e depois começam a trabalhá-lo um pouco para o pôr à sua medida. Agora, portanto, ou seja, eles, se quiseres, são mais especializados do que, por exemplo, os chapins reais e os chapins azuis, que são muito mais generalistas. E, portanto, se eles precisam de um determinado tipo de árvore com um determinado tipo de maturação, se essas árvores deixarem de estar disponíveis, isso vai prejudicá-los. As espécies de árvores que eles apreciam mais são bétulas, amieiros e salgueiros, entre outros. E outras árvores de folha larga. Portanto, não são tão generalistas como outras espécies e estas aves que não são tão generalistas são muito mais sensíveis à transformação do seu habitat preferencial. E o que eles dizem aqui, como fatores de ameaça, é que a remoção das árvores velhas e da madeira velha que acaba por ser prejudicial a esta espécie porque lhes limita a tal oportunidade de eles andarem ali a escavar os tais ninhos, como estávamos a falar. Pois, e medidas de mitigação desses problemas, provavelmente não há nada, não é? Confesso que não fiz nenhuma pesquisa para perceber o que é que foi feito em termos de contrariar isso. Mas temo, como acontece cá, que os passariformes não estejam na linha das prioridades a nível de conservação. Não sei se é o caso, posso estar enganado. Eles aqui dizem que no Reino Unido algumas zonas foram identificadas como refúgios importantes e que foram feitas medidas de gestão de habitat, incluindo preservar a madeira morta e controlar as limpezas de vegetação. Agora, não sei até que ponto é que isto são coisas a nível local ou são medidas mais alargadas e não sei exatamente quais são os resultados. Diz também que, por exemplo, na Alemanha e na Polónia, as populações de chapim-montês mantêm-se em reservas florestais que sejam devidamente geridas. Enfim, não sei o que é que quer dizer aqui o geridas. Geridas presta-se a várias interpretações, porque pode ser gestão favorável à conservação, mas também pode ser o oposto, né? Portanto, de qualquer forma, já se percebeu que não é só para esta espécie que manter florestas antigas
é importante para a sobrevivência de certas espécies. Eu recordo-me há muitos anos, já em 1994, depois um dia destes lá chegaremos a essas conversas, em 1994 eu fui ver aves à Polónia, e na Polónia eu visitei um parque nacional muito conhecido, que fica mesmo na fronteira leste com aquilo que é agora a Bielorrússia, que é a floresta de Bialowieza. E na floresta de Bialowieza eu fiz uma visita guiada, um percurso lá por meio de uma floresta enorme, com árvores gigantescas, e aquilo está cheio de madeira podre e de árvores tombadas que se atravessam nos caminhos. E a senhora que fazia a visita guiada explicou que faz parte da gestão que eles fazem daquela floresta para fins de conservação não remover as árvores que caem. Portanto, quando há árvores muito velhas que simplesmente caem de mortas e apodrecem e tombam, eles deixam lá ficar as árvores e não as removem porque consideram que isso faz parte do processo de evolução e regeneração natural. E eu nunca mais me esqueci disso. Obviamente que isso é feito no Parque Nacional, não acontece em florestas de produção, mas isso é feito porque há diferentes espécies, e não estamos só a falar de aves, que beneficiam com a existência dessa madeira morta. Portanto, penso que quando eles falam destas medidas de gestão noutros parques e noutras reservas, é disto também que se está a falar. São os ecossistemas normais, até para preservar fungos também, que acabam por ser essenciais para a manutenção do estado do solo, etc, etc. Mas pronto, uma questão aqui ainda sobre esta espécie. Eu, quando estive a ver aqui a questão da taxonomia e da evolução da taxonomia, pelos vistos, a primeira descrição que aparece era com um nome com três palavras. Era um trinómio, sim. Ora, a primeira descrição, inicialmente este chapim, como muitos outros, estavam no género Parvus, que foi o género criado pelo Linneu para os chapins. Ele é criado por portanto, o nome, a descrição inicial é dada por um senhor chamado Konrad von Baldenstein. Não é um nome que apareça muitas vezes, efetivamente. Era um ornitólogo suíço que viveu essencialmente no século XIX. Ele viveu quase 100 anos, de 1784 a 1878, e era então um ornitólogo e entomólogo suíço. E ele estudou, sobretudo, as aves dos Alpes, produziu vários trabalhos científicos e foi o primeiro a descrever o chapim montês. Só que ele, quando descreveu, ele descreve com um trinómio que é Parus cinereus montanus. Portanto, como se fosse uma derivação do chapim azul. Não, porque o chapim azul não é ceruleus, não é cinereus, o chapim azul é ceruleus. Ok. Certo, portanto, eu não sei. Seria o cinzento, nesse caso. Pois, exato, cinereus é cinzento. Eu não sei exatamente onde é que ele vai buscar este cinereus. Pode ser, talvez, existe um chapim que é o chapim oriental, que é o Parus cinereus, que é uma ave da Ásia, não é? Que eu até vou só confirmar em que ano é que foi descrito, que é o Asiantite, portanto, que é o chapim oriental. O Parus cinereus foi descrito em 1818, efetivamente. O Parus montanus, que é descrito como Parus cinereus montanus, é descrito em 1827. Portanto, ele se calhar inicialmente pensou que era uma subespécie desse chapim asiático, embora assim à vista eu até acho que eles são bastante diferentes. Mas tudo bem, o conhecimento na altura não era aquele que é hoje e, portanto, as pessoas também faziam as descrições com base na informação de que dispunham. Agora... Esse Parus cinereus, que eu também agora fui espreitar, até é mais parecido com o nosso chapim real do que propriamente com o montejo. Exatamente. Não é parecido com montanhos. Portanto, não sei exatamente porque é que ele descreveu assim. Mas o que diz também no Birds of the World é que este nome também foi resultado de uma confusão taxonómica que houve na altura com o chapim palustre, que eu falei há pouco, que é o Parus palustris, que agora está no género Poecile. Portanto, eles são os dois muito parecidos, e na Suíça há os dois. Lá no norte da Escandinávia só há o montanus, e eu referi há pouco que eu também fiz a identificação baseando-me na distribuição pelo facto de eu estar fora da área de ocorrência do chapim palustre, mas eu na altura tive logo a noção, se eu estivesse na Alemanha ou na Suíça, se calhar isto não ia ser tão fácil.
Mas na Suíça havia esta confusão e o que aqui diz é que o nome resulta de uma confusão inicial e que mais tarde o ornitólogo alemão Christian Brehm descreveu uma ave semelhante encontrada numa galeria ripícola como sendo paros salicários, mas não se apercebeu que era a mesma espécie que já tinha sido descrita pelo suíço Konrad von Baldenstein. E depois, enfim, estas situações foram analisadas e foi decidido manter o nome para os montanos. Ou seja, manteve-se o nome montanos, depois mais tarde atribuindo subespécie montanos, apesar de ser um bocadinho enganador, porque o chapim montês não é necessariamente uma ave de montanha, ele também ocorre muito, até ocorre mais, dizem eles no Birds of the World, em florestas de baixa altitude do que propriamente em florestas de montanha. Mas, enfim, nós também temos o nosso pardal montês, que é pássaro montanos, que também não é uma ave de montanha. Portanto, às vezes há nomes científicos que resultam, digamos, de uma interpretação incorreta dos hábitos das aves e depois acabam por ficar porque a descrição inicial, desde que a espécie tenha sido corretamente descrita e identificada, é esse nome que fica, não se alteram os nomes dados inicialmente. E, portanto, ficou o nome do Baldenstein por uma questão da regra da prioridade. E como depois Mas há foram alguns criados... no tempo saiu do género paros para ir para o poesia. Espera, já lá vou, ia só falar das subespécies. Ele está ele é paros montanos, depois são criadas outras subespécies, como por exemplo o Borealis, que é o da Escandinávia, mas quando aparecem várias subespécies, a que fica a subespécie nominal é sempre a primeira. E como a primeira foi a da Suíça, é esse que fica o paros montanos. Depois, a seguir, acontece isso que tu disseste, que é criado o gene Poecile. O gene Poecile aparece... Não existe em Portugal nenhuma espécie desse género, não é? Há, mas pensa-se que é um erro. Há um registro de um chapim palustre alegadamente anilhado na Bélgica que terá sido recapturado em Portugal, mas como essa espécie também não migra, poderá ter sido um erro de registro. Eu depois falarei dessa situação quando chegarmos ao chapim palustre daqui a algumas conversas. Do chapim montês nunca foi registado, creio eu, nem em Portugal nem em Espanha. Portanto, não há registro da Península Ibérica. O chapim palustre, a situação é diferente, porque nidifica em Espanha. Portanto, o gene Poecile é proposto por um outro ornitólogo, que é o Kaup, em 1829, e depois, que é um naturalista alemão, e ele propõe então o género Poecile. Eu penso que depois o nome terá sido adotado, depois isto volta para o género Parus, e recentemente com as alterações taxonómicas mais recentes de um artigo que foi publicado há uma dúzia de anos e que reviu a taxonomia de todos os parídeos, dos chapins, foi nessa altura que o chapim de polpa deixa de ser pares cristatos e passa a ser lofofanos, o chapim azul passa a ser cianistes e o chapim carvoeiro, que era pares áter, passa a ser peripares. É nessa altura também que o chapim montês, que eu conheci como pares montanos, passa a ser Poecile montanos. Portanto, montanos... Cada chapim para o seu lado, hein? É um bocado, sim. E ainda há outros géneros na Ásia, depois há os citiparos e há mais não sei o quê. O poecile vem do grego poikilos, que significa colorido variado. Enfim, eu acho que se calhar chamar colorido a esta ave é esticar um bocadinho a coisa, mas pronto, tudo bem. Já agora, dizer que nos Estados Unidos ocorre uma ave muito próxima desta, que em tempos chegou a ser considerada conespecífica, que é o poecile Atricápulos, que é o chapim de barrete preto, que na América eles não chamam tito, chamam de chicadee, é o black cap chicadee. Em tempos chegou a ser considerada a mesma espécie, mas atualmente já são consideradas espécies distintas. Portanto, mas é o homólogo americano do nosso chapim montês, é o chapim de barrete preto, que é o Poecile Atricápulos. É também muito parecido com este. Esse tem a garganta preta, não é? Não é bem a garganta, eu acho que também é só o babetezinho, não é? Não, eu tenho ideia que posso estar. Sim, o babete é um bocadinho maior, de facto. Ele até tem algumas semelhanças, no tamanho do babete tem semelhanças com o nosso chapim carvoeiro também.
Mas pronto, eles atualmente são considerados espécies distintas. Portanto, mas sim, a taxonomia foi alterada e então o poecile abrange várias espécies, incluindo o chapim palustro, o chapim montês e um outro que havemos de falar em breve. E Acho que ficamos por aqui. temos de terminar, que Senão, isto já vai senão longo. Pá. Esta ficamos gente, sem tema para a segunda ronda. já percebeste que mesmo quando estamos a falar de aves de fora de Portugal, não faltam coisas interessantes para falar. Há mais coisas para conhecer. Ah, sim, senhor. Pronto, ficamos por aqui. Obrigado a todos, obrigado, Zé, e até à próxima. E até à próxima.